Fala pessoal, boa noite, dia 21 de março de 2021, voltando com um vídeo, há um bom tempo aí sem gravar um vídeo, estava investindo aí em outros projetos, você vai ver parte desse projeto aqui, parte do resultado desse projeto nesse vídeo. Antes, lembrando, o objetivo aqui informativo, educacional, não se trata de recomendação de compra ou venda. O que eu acredito, que eu compartilho com você, invista em conhecimento. Desenvolva a análise crítica mínima, não terceirize a tomada de decisão. A gente vai falar nesse vídeo sobre Ibovespa, vamos falar do Ibovespa dolarizado, vamos falar sobre o radar de recomendações, vamos falar também sobre as ações estão muito comentadas. A gente vai ver agora no decorrer desse vídeo. Vamos começar mostrando o gráfico do Ibovespa. Está aqui o gráfico diário do Ibovespa. Estou mostrando esse gráfico aqui para você, pegando desde 2015, para você que está chegando agora na Bolsa, para você entender o que aconteceu no passado. Mas, Rodrigo, isso não me interessa. O importante é saber o que vai acontecer no futuro. Mas se você não entende o passado, vai ficar complicado. Então, acredite aqui em mim. Vamos observar primeiro para você entender o caminho que o Ibovespa já fez. Você vê lá que do início de 2016 até ainda o início de 2020, o Ibovespa ele registrou uma alta aí de 200%, em torno de 200%. Aí veio a crise da Covid, ele caiu, recuou, ficou ainda com uma alta de 65%. E agora ele está com uma alta aí em torno, de novo, dos 200%. Essa é a situação do Ibovespa, que se recuperou muito rápido aqui, depois aqui dessa crise da Covid, chegando aí a superar a máxima de 2020, formando um novo topo histórico em 125 mil pontos. Aí eu lembro a você outra coisa, no meu canal, no Telegram, link na descrição desse vídeo, eu publiquei informações sobre o fluxo estrangeiro. Aí você vai ver que no período aqui, a partir de outubro de 2020, o estrangeiro voltou para a Bolsa, com um fluxo forte, né? Comprando Bolsa Brasileira, o que a gente viu. Mas durante essa crise da Covid, que a Bolsa Brasileira caiu bem aqui, o pico da crise, quem comprou bastante foi o investidor individual, tá? Mas lá no meu Telegram, você se inscreve lá no canal, publico muitas informações lá, divulgo trabalhos, estudos que eu faço para mim, compartilho com você. Então, link na descrição desse vídeo para você se inscrever no meu canal no Telegram. Voltando aqui, então, essa é a situação do Ibovespa desde 2016. E vamos dar um zoom agora ao que interessa, né? O que a gente quer ver agora, o que está acontecendo agora. Quem também já acompanha meu canal no Telegram, eu venho publicando esse gráfico aí quase diariamente e a gente vem acompanhando. Essas linhas vermelhas já estavam traçadas desde o início da semana passada, né? De segunda-feira passada. Então a gente vê o Ibovespa chegando aqui na linha de tendência de baixa, essa linha vermelha aqui. E essa linha vermelha aqui, mais abaixo, Rodrigo, o que é? É a linha de retorno, que é a paralela à linha de tendência de baixa. Eu traço primeiro uma linha de tendência de baixa, que eu ligo topos descendentes, e depois puxo a paralela ligando até os fundos descendentes. E aí eu chamo de linha de retorno. E aqui eu tenho um canal de baixa. Agora fica na expectativa para os próximos pregões se o Ibovespa vai romper essa linha de tendência de baixa e buscar esse topo aqui, ó. Deixa eu tirar aqui para a gente ver qual é esse topo aqui. Vou marcar aqui, vamos lá, vamos ver. 121 mil pontos. Essa é a situação. Tá? Um outro ponto que a gente pode observar nesse gráfico, para a gente entender o que está acontecendo, é o volume. Olha só que interessante, o aumento de volume na Bolsa Brasileira. Na semana passada, a gente teve um volume aí de 25 bilhões, se eu não me engano, 24 bilhões. Publiquei também informação lá no Telegram. Então, o Rodrigo não publica vídeo todo dia, mas lá no Telegram estou muito ativo. Tá? Apesar que pretendo voltar com os vídeos aqui. Quero mostrar daqui a pouco para você o radar de recomendações. Se você não conhece o radar, sabe essas recomendações que o pessoal fica pipocando aí nas redes sociais? Não, mas nos principais sites do mercado financeiro, emitidas por casas de análise, por corretoras? Vou mostrar para você uma ferramenta que pode te ajudar, pode nos ajudar nisso, para a gente, ao invés de ler 9 matérias, a gente vai ter um resumo. Não é isso que você procura? Facilitar a vida, não é criar dificuldade para vender facilidade, é facilitar. Então está aqui o gráfico do Ibovespa. Vamos ver o gráfico do Ibovespa dolarizado? Está aqui o gráfico do Ibovespa dolarizado. Rodrigo, que confusão, vou mostrar para você. Aqui é a visão do estrangeiro. Vou dar um zoom aqui nesse gráfico aqui. Vamos olhar primeiro a região, tá?
toda aqui, vamos olhar primeiro o país, aqui está aqui o continente, está aqui ó, uma visão geral desde 2002. Marquei aqui em retângulos os períodos de alta, estão em azul, e em vermelho, os retângulos em vermelho, os períodos de queda. Aqui eu estou marcando em amarelo aí, vamos colocar, estamos em dúvida o que vai acontecer ainda nesse período. É um período de queda, já vai ser um período, vai ser uma continuação do período de alta que a gente marcou aqui antes, vamos ver. E aí eu vou fazer uma leitura com você rápida. Primeiro, o que são essas três bolinhas aqui, ó, marcadas aqui? É um ponto de briga no passado. Observe que o Ibovespa, nessa faixa aqui dos 27.500 pontos, ele brigou, isso dolarizado. Deixa eu botar a canetinha vermelha aqui, ó. Ele brigando aqui, ó, para superar esse nível. Tá? Um nível que foi suporte no passado e agora funcionando como resistência. Um outro ponto que a gente pode ver aqui também é o seguinte, uma linha de tendência de baixa que eu tracei. Como é que eu tracei essa linha de tendência de baixa? Na verdade, eu tracei um canal dentro de um outro canal. Eu peguei este ponto, liguei com este ponto aqui. Então, tracei uma linha de tendência de baixa, topos descendentes. Puxei a paralela e tive a linha de retorno. Eu decidi trazer até esse nível aqui de 2016. Só que eu observei o seguinte, isso aqui não é ciências exatas. Aí eu falei, não, vamos identificar qual seria uma frequência, né? Que seria frequência, quando eu falo de frequência, o preço fica oscilando dentro dessa faixa aqui, ó. Essa é a frequência, vamos dizer que essa aqui é a frequência do mercado, tá? Essa distância da linha de tendência de baixa à linha de retorno. Se eu trabalhar com essa linha tracejada aqui, esse canal tracejado aqui, esse canal de baixa, eu tenho uma frequência muito alta. Então, eu vou reduzir, eu vou tentar pegar mais pontos. Então, o que eu fiz? Peguei um ponto aqui, tá? Esse ponto aqui, estou marcando aqui, um outro aqui, tracei essa linha. Achei coerente, você vê que chega aqui nesse passado aqui, ó, ele chega próximo dessa linha, aqui é um ponto de briga, o Ibovespa não consegue se manter e ir acima disso, né? Seria ali acima dos 27, 28 mil pontos, não consegue, e aí puxei a paralela. Para não trazer essa linha paralela, a linha de retorno até aqui embaixo em 2016, entendi que esse ponto aqui seria interessante, ó, porque esse nível que eu levei, muito ponto de briga, ó, briga aqui, e o fundo de 2020, de março de 2020. Então, para mim, o Ibovespa agora está trabalhando dentro desse canal aqui. A gente fica na expectativa, pode ser um baita de um sinal positivo. Aqui a gente está olhando o Ibovespa dolarizado, você vê, o Ibovespa sem ser dolarizado, a gente acabou de ver o gráfico, ele está no topo histórico, sim, próximo, bem próximo aí do topo histórico, chegou a superar o topo no início de 2020. Antes da crise da Covid. Só que quando a gente olha para o Ibovespa dolarizado, vamos lá, Rodrigo, voltando aqui no gráfico, para o Ibovespa dolarizado não é isso que a gente vê. Né? Ele, inclusive, está bem distante do topo histórico dele, olhando para o Ibovespa dolarizado. Então, eu acredito então que o Ibovespa tem um espaço danado aí para subir. Você tem que... um ponto que eu julgo super importante, a gente não esquecer da referência. Esquecer do tempo, né? Um dia desses, um amigo compartilhou comigo um gráfico falando, olha o mercado de ações como é sensacional, um gráfico de 1900 e alguma coisa e só alta, tá bom, mas e quem precisou do dinheiro justamente na crise? Então, é um ponto, eu não estou dizendo que não tem que pensar em ações para longo prazo, não estou falando isso. E nem estou afirmando para você fazer day trade, operações de curtíssimo prazo, sair comprando e vendendo a toda hora. Também não estou falando isso. Aqui é um trabalho educacional que eu estou apresentando para você, um ponto para reflexão. A gente não sabe, ninguém sabe, né? Por isso que os especialistas, os analistas, né, os planejadores financeiros dizem o seguinte, não aconselha ninguém a investir 100% do capital em renda variável. Por quê? Porque existe uma imprevisibilidade. E aí você pode precisar de um dinheiro num futuro próximo para uma emergência, e aí está em renda variável e não é aconselhável vender, porque está num momento ruim, num momento de queda, e aí você precisa vender. Então, esse é um ponto para a gente refletir. Então, quando a gente se posicionar e já começar tendo certeza, eu vou comprar aqui, está muito barato, tem um espaço danado aqui para a Bolsa subir. Eu tenho que te lembrar que em maio, lá, ainda em 2008, a Bolsa estava lá dolarizada alta e o estrangeiro estava comprando, estava mais caro para ele comprar e ele estava comprando, a Bolsa subindo. Inclusive, era o fluxo mais forte naquele momento. Claro, o Ibovespa não tinha, a Bolsa Brasileira não tinha o mesmo volume financeiro diário que tem hoje. Mas era o que acontecia. O estrangeiro mandava na Bolsa Brasileira.
Diferente do que a gente viu recentemente com o investidor individual entrando muito forte na Bolsa, motivado com uma Selic baixa, ainda na faixa de 2%, né? Então, isso motivava o investidor estrangeiro, investidor individual, que colocou mais de 50 bilhões na Bolsa Brasileira aí, né? Mais de 30 bilhões, 40 bilhões na Bolsa Brasileira, e a gente viu essa situação justamente aqui na crise da Covid, o investidor individual comprando, o investidor pessoa física comprando e o estrangeiro vendendo. Então, a gente precisa não criar, vamos dizer, algumas âncoras dizendo, por esse gráfico aqui, então está super barato, eu vou sair comprando. Estude. Analise, desenvolva uma análise crítica, junte algumas peças desse quebra-cabeça e tome a sua decisão. Essa é a ideia. Sempre lembrando, o objetivo aqui informativo educacional não se trata de recomendação de compra e venda, que não é a mágica. Vou dar as soluções, vou dizer para você o que é para comprar, o que é para vender, o objetivo aqui não é esse. Esse é um outro trabalho. Então vamos lá, vamos seguir. Mostrei para você aqui o gráfico do Ibovespa dolarizado. A gente pode ver também o gráfico do petróleo. Está aqui o gráfico do petróleo. Você vê o petróleo lá ainda. Olha o cenário como era diferente. O petróleo em 2008 atingindo lá o nível de 140 dólares. Hoje o petróleo é negociado na faixa de 65 dólares. Chegou a 71, acima de 70 dólares, mas está aqui. Olha o ponto de briga no petróleo. E você está reparando, você que está acompanhando a Bolsa, que a Bolsa, de um tempo para cá, se você é novo na Bolsa, ela está meio colada, está agarrada, ela não está andando. A gente fica na expectativa, opa, vai romper agora os 120 mil. Rompeu os 125, beleza, vai. E ela segura, chega a dar até um susto, né, quando chegou a cair, e lá na casa dos 107 mil, 106 mil. Então, está aí também o petróleo. É um cenário diferente que a gente está vendo com o petróleo sendo negociado na faixa de 65 dólares. E agora eu vou falar para você, antes de falar sobre as ações, a gente dá uma passada por algumas ações, eu quero convidar você a conhecer o radar de recomendações. Está disponível no meu site, link na descrição desse vídeo, avera3.com. Você vem aqui no meu site, aqui embaixo, você clica, radar. Você vai conhecer o radar de recomendações, que primeiro vai mostrar para você aquelas recomendações, as ações mais recomendadas. Então aqui as ações mais recomendadas. Isso não quer dizer que são as melhores ações. O que o radar faz? Vários sites do mercado financeiro e também corretoras publicam recomendações de compra ou venda. Essas recomendações públicas, não são sites privados ali restritos, que só assinantes têm acesso. Não são esses, são as públicas. O que a gente fez? Organizou essas recomendações e colocou tudo isso numa base de dados, permitindo a gente fazer algumas avaliações, permitindo gerar informação para te ajudar. Essa é a intenção. Não é te levar aonde você quer, mas é te ajudar a encontrar o caminho. Essa ideia é mais uma ferramenta, mais uma das. Eu início aqui do vídeo mostrando o gráfico, né? Trabalho muito com análise técnica, sou um estudioso, gosto da análise técnica, e agora estou mostrando para você o radar de recomendações. Então, o fato de aparecer a Cogna 3 aqui como a ação mais recomendada não quer dizer que é a melhor ação para comprar. Não é isso. Você vai ter que ler as recomendações e entender, a gente vai ver isso daqui a pouco. Apresento o preço-alvo médio, que é o quê? Eu somo o preço alvo de todas as recomendações, dessas 15 recomendações aqui, e divido pelo número de recomendações. Então, encontro o preço-alvo médio. Tem o preço-alvo mínimo, tem uma recomendação, então, que indica preço-alvo para a Cogna 3 em R$ 4,70, e aí você vê, não tem convergência. Tem uma outra recomendação que coloca o preço-alvo máximo, o preço-alvo para a Cogna em R$ 14,00. E tem uma outra que coloca preço-alvo em R$ 4,70. A gente pode ver isso depois em detalhes. Então, tem a razão aqui, tudo eu explico aqui no radar. Você vai vir aqui embaixo, já tem as notas aqui, e você pode verificar. Então, aqui eu estou listando as 15 mais recomendadas. Eu poderia listar, a gente tem mais de 900 recomendações rastreadas aqui no radar, mais de 180 ações recomendadas. Então, poderia ter uma lista aqui com 180 ações. Selecionei aqui, selecionei não, né? Fiz um filtro pelas 15 mais recomendadas. Mas embaixo eu apresento para você uma outra tabela, que é o maior consenso. Quando o meu preço-alvo mínimo e o máximo estão mais próximos, a divergência é menor, vamos dizer assim, eu montei essa outra lista, B3SA3, aparecendo aqui com 12 recomendações. Um preço-alvo médio de R$ 70, com um preço-alvo mínimo de 62 e um preço-alvo máximo de 81. Então está aqui e você também vê a data da recomendação mais recente, tá? Que é um resumo do resumo. Você também vê os setores aqui mais recomendados, setor de consumo cíclico mais recomendado, a utilidade pública também, aí vem depois o setor financeiro, isso aqui já mudou um pouco, ó.
A gente vem mais aqui abaixo, mas eu quero saber qual é a recomendação, quais são os analistas. Sim, são eles que fazem a recomendação. Eles são os, vamos dizer assim, são as pessoas, muitos aqui, né, eu até diria que 100% deles, fazendo recomendações com base na análise fundamentalista, né? Uma análise que requer um estudo maior, requer que você se dedique a entender como que a empresa funciona. Os analistas eles entrevistam, né, as empresas, perguntam, procuram saber como é que o setor está funcionando. Você vai perceber que um analista, ele não especializa em todos os setores. O analista ele se especializa em um ou dois setores no máximo, porque exige uma dedicação muito grande. Vamos lá. Depois eu mostro aqui para você, que eu acabei de comentar, ó, 955 recomendações mapeadas, ativos em recomendação 184 e 83% das recomendações cadastradas estão atualizadas em até 180 dias. Você vê que no mês de março aqui, ó, 267 recomendações. Tem 267 recomendações dessas 955 que foram emitidas, que a gente rastreou em março de 2020, tá? E aqui tem todas as informações. Agora vamos consultar. Você também pode ver as mais recentes. Vamos ver as mais recentes aqui. A gente consultando aqui as mais recentes, nos últimos 14 dias aparece aqui a DIR 3. Aí o que a gente tem que fazer? Acabou o trabalho. Já vi que é mais recomendada, vou sair comprando. Não, não é isso. Você vai ver aqui DIR 3. A gente vai buscar aqui, vou puxar aqui o gráfico, vou botar aqui no outro formato, tá? Com um pouquinho mais de informações aí, mas você vai entender daqui a pouco. Vamos lá, vamos com calma aqui. Aí vou colocar aqui, ó, DIR 3, para a gente olhar a DIR 3. Está aqui o gráfico de DIR 3, que já vem um tempo aí, desde julho de 2020, trabalha indefinida. Tracei aqui praticamente um movimento lateralizado. Olha a média móvel aqui, essa média móvel muda de cor. Foi um critério que eu adotei, tá? Quando ele está com esse azul aqui, é porque o indicador que eu criei indica compra, tá? E quando ele está com rosa é porque o indicador indica venda. Então eu tenho dois indicadores aqui em um. Eu tenho a média móvel de 21 períodos e o indicador que eu desenvolvi, que eu chamo de Avera. Então está aqui, ó, lateralizada a DIR 3, que no ano registra uma queda de 2,14%. Você pode ver aqui no canto inferior direito, 2,14%. No último pregão registrou uma alta de 1,67%. Está aqui o gráfico da DIR 3. Aí você vai analisar, você vai definir. Opa, se eu comprar agora, onde eu vou colocar meu stop loss? Eu vou proteger? Eu acredito num papel? Eu acho que tem oportunidade? Aí você vai ver o volume, você vai ver outros detalhes. Está aqui o gráfico dela. Ó. A gente pode dar até um zoom maior. Ó. Desde 2015, a situação da DIR 3. E é interessante quando a gente dá esse zoom, o que a gente percebe aqui? Ó? A gente percebe um topo aqui no início de 2020, e depois aqui ainda em meados de 2020 outro topo. Será que é um topo duplo? E aí você vai ter que pesquisar o que é um topo duplo. É uma figura de reversão, uma possível figura de reversão. Ainda não é um topo duplo, porque para ser esse topo duplo aqui, na minha opinião, ele tem que romper, perder esse fundo aqui. Isso não aconteceu, está até distante de perder, né? Então está mais próximo até de chegar nesse topo do que perder este fundo. Mas é uma informação, tudo isso é probabilidade. Né? Não é a certeza que a gente vai ter aqui. Essa média aqui em vermelho é uma outra média, uma média de 200 períodos. Você vê que a média de 200 períodos aqui, ela está praticamente aqui na horizontal, mostrando aí um processo de indefinição. Está aqui o gráfico da DIR 3. E a gente pode ver também aqui, vamos voltar aqui no radar, interessante aqui, ó, Marfrig, uma outra ação aqui, Marfrig. Aí eu vou pegar aqui também, vou olhar Marfrig, tá? Marfrig, está aqui o preço de Marfrig, o nível de Marfrig. Vou dar um zoom maior aqui, ó, para a gente ver, né? Vou ampliar, melhor dizendo, né? Um zoom mais aqui. E aí a gente vê aqui o movimento de Marfrig, ela saindo, ela por um bom tempo aqui, desde 2014, trabalhando aqui com essa inclinação dessa linha verde. Aí sai dessa inclinação, ela dá um zoom, uma subida aqui, uma arrancada, né? E agora está ali em cima. Está aqui, ó, ela trabalhando nos últimos pregões, acima da média móvel de 21 períodos. Eu marquei um ponto aqui, 16,75, porque eu olho para o passado, olho o ponto de briga aqui. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai no radar de recomendações, eu vou tentar buscar mais informações sobre a Marfrig, que aqui está me dizendo que tudo bem, foram 5 recomendações nos últimos 14 dias. Aí eu venho aqui, ó, consulta ativo. Vou consultar aqui ativo, vamos lá. Puxou aqui consulta ativo, vou digitar aqui Marfrig, que a gente quer ver sobre Marfrig, certo? Vou consultar e a gente vai olhar, vamos ver as recomendações. Você vê que a Marfrig aqui tem um preço aqui, ela começa em junho de 2020 com preço-alvo aqui
de R$12, aqui é um preço-alvo médio, porque no mesmo dia você pode ter mais de uma recomendação, e ela atinge o preço-alvo máximo aqui, nesse nível aqui de recomendação, de R$23. Então ela trabalha aqui, vou pegar esse fundo R$16,50 a R$23. Vamos ver quem são essas recomendações? Recomendações de várias casas de análise, corretoras, bancos diferentes. O maior preço de R$23 foi dado pelo Credit Suisse, com preço-alvo aí de R$23. Os demais, eu diria o seguinte, BB Investimentos aqui está 19, mas a gente só olhando, olha só, eu poderia, para cada recomendação dessa aqui, eu tenho uma matéria. Como isso, Rodrigo? Mostra aqui para você a tabela. Você tem aqui a recomendação de XP Investimentos, aqui da Agro, aqui do BTG Pactual, da Eleven, do Credit Suisse, do Santander, do BB Investimentos. E você pode clicar aqui e ver a matéria na íntegra. Eu clico aqui, vai aparecer a matéria e aí posso ler essa matéria aqui e entender, se você quer entender mais sobre o assunto. Mas se você não quer fazer isso, o que a gente fez? A gente mostrou isso tudo em um gráfico. Está resumido aqui para você o preço-alvo da ação da Marfrig. Você pode ver aqui a data da informação, que é a data que foi emitida a recomendação, a data da matéria, está aqui também. Então a gente vê o que a gente olhando aqui de cara, o que a gente percebe aqui? Um preço-alvo médio aqui girando na faixa de R$17,90. Aí você vai voltar para o gráfico e vai ver lá o seguinte, poxa, um preço-alvo médio R$17,90. Onde que seria o R$17,90 aqui? Estaria por aqui, né? Mas aqui acima, R$17,90, está colocando um preço-alvo praticamente no topo dela, um topo antigo lá de agosto de 2020. A expectativa de alguns analistas. Você vê aqui que ela fez um fundo, topo, fundo, e agora está aqui que algumas pessoas que trabalham, né, com Fibonacci, trabalham com pivô, vão falar, opa, a gente tem um pivô de alta aqui na ação da Marfrig. Essa é a situação, tendo uma barreira aqui na faixa de 16,75. Quem recomendou Marfrig aí com preço-alvo que já foi atingido? A gente vê aqui a Eleven recomendou com preço-alvo de 15,64. Quando é que foi essa recomendação? Aí eu vou ter que olhar aqui. Não tem almoço grátis, pessoal. A gente tem que dar uma estudada, a gente tem que entender o que está acontecendo. Então a Eleven aqui, de 15,64 preço-alvo, uma recomendação de 9 de março de 2021. Aí que recomendação recente. Aí você pode vir aqui, clicar e ver a matéria que cita, né, essa recomendação da Eleven e entender. Vê, opa, deu uma justificativa aqui que chamou minha atenção, não vou entrar na ação, ou, pelo contrário, eu acho que pode ter ocorrido uma revisão, teve divulgação de resultados, você vai procurar. E eu tenho alguns indicadores também aqui em função desses preços, do preço-alvo aqui indicado por cada recomendação. A gente vê uma recomendação, 9 recomendações para a Marfrig, o ratio aqui que representa a razão entre a máxima e a mínima, em torno de 0,4, tá? O índice de consenso, o desvio padrão dessas recomendações, R$2, então a gente poderia botar preço-alvo médio R$17,90. Menos 2 vai para quanto? R$15,90. R$15,90 ela já está próximo. Então a gente volta aqui, R$15,90. Ela já está trabalhando aqui, ela fechou a R$15,96. Você vê que ela está brigando aí, Por quê? Esse ponto de briga aqui no passado, A gente começa a ter o quê? A solução dos nossos problemas? Não, mas a gente começa a ter referência. Eu acho isso muito legal. Não é a solução, não é a mágica, mas é referência. E o mais importante, com informação, sem abrir mão do educacional, sem abrir mão das pessoas lerem, entenderem o que está acontecendo. Não é aqui a gente, opa, é isso que é para fazer. É a pessoa que quer ler, que quer entender o que está acontecendo. Então, acho bem interessante. Vamos seguir aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma informação sobre o radar. Não, essa aí. Está aí o radar de recomendações que você pode consultar aqui no site, averatrade.com, o link também da descrição desse vídeo. E também, não vou entrar aqui em detalhes, mas no site Averatrade, no meu site, você tem também aqui embaixo o BTC. Aí eu comento em outro vídeo, a gente fala sobre o empréstimo de ações, com informações aí sobre o BTC. Inclusive, você pode fazer consulta por ativo. Está aqui a evolução do BTC desde agosto de 2020, um aumento do BTC hoje com 107 bilhões de reais aí no BTC, em ações. Ok? Vamos voltar aqui agora para os gráficos. Quero mostrar para você, para terminar o vídeo, a gente vê aqui a evolução na semana. Quem foi as ações de destaque na semana, para a gente dar uma passada no gráfico também. A gente vê a positivo aqui, destaque na semana, com uma alta aí superior a 25%. Semana por quê? Está aqui o eixo, eixo da semana. Quanto mais para a direita, tá positivo, melhor desempenho da ação. Né? Por outro lado, quanto mais para o alto, porque nesse eixo aqui, vertical, eu tenho a variação no ano. Quanto mais para o alto, melhor o desempenho no ano.
O que a gente percebe aqui no alto? Vamos olhar no ano, quem está? Olha a cor da bolinha, uma bolinha laranja. Qual o setor? Setor de bens industriais. Aí eu posso marcar aqui para você ver. Eu quero saber, Rodrigo, quais são as empresas que estão bem em 2021, no ano. Está aqui ó, a Home, a Embraer, a Taurus, Tasa 4, Porto Belo aparecendo também, com destaque, olha o setor aqui de bens industriais, com destaque bom desempenho, Relog, Santos está aqui aparecendo aqui, e também essa bolinha mais escura aqui, qual é essa bolinha aqui mais escura? Vamos ver, o setor de petróleo, se eu não me engano, petróleo e gás, está aí ó. Enalta aparecendo, PetroRio também como destaque, e a Cosan. Tem uma outra bolinha ali que é materiais básicos, se eu não me engano, é a Braskem. Está aí, ó. Braskem também se destacando em 2021. Do lado negativo, o que a gente vê? A gente vê aqui uma ação aqui com destaque negativo. É o grupo Pão de Açúcar, consumo não cíclico. Está aqui, ó, Pecar 3, destaque negativo. Só que na semana registrou uma alta aí de quase 15% o grupo Pão de Açúcar, certo? Percar 3. Então, pessoal, é isso aí. Vamos dar uma passada agora por algumas ações aqui. Vamos pegar aqui as altas da semana que chamaram a atenção. Vamos olhar o gráfico aqui da Pose 3, da Positivo e da Magazine Luiza 3. Vamos olhar aqui para você poder ver rapidamente aqui. Vou começar pela maior queda aí na semana. A gente carrega aqui o gráfico da Magazine Luiza 3, tá? A gente vê aqui ela chegando aqui numa área de briga aqui no passado, ó. Marquei esse retângulo aqui em amarelo. Quem acompanha aqui o vídeo, pô, Rodrigo, mas faz muito tempo que você não publica vídeo. Não tem problema, porque quem acompanha o vídeo aqui deve lembrar que esse retângulo estava marcado já há muito tempo. Já há muito tempo marcado esse retângulo aqui. Outra coisa que a gente vê aqui em Magazine Luiza, topo, topo, topo. O que a gente vê? Topos descendentes. Então está aqui a situação de Magazine Luiza com um ponto em 21,50. Está aqui 21,50. Vamos ver se tem recomendação. Não sei se eu fechei aqui. Recomendação para Magazine Luiza. Quantas recomendações tem para Magazine Luiza? Vou voltar aqui. Vou clicar aqui em radar. Vamos lá. Aí venho aqui, ó, consultativo. E vou digitar aqui, ó, Magazine Luiza 3. Digitei aqui Magazine Luiza 3. Está aqui, recomendações variando aí de R$ 34,70 a R$ 24,50. De R$ 24,50 a R$ 34,50. Ela está sendo negociada agora, vamos voltar lá. Ela está sendo negociada a R$ 22,29. Né? Então tinha recomendação a R$ 24,00. Qual o preço-alvo quando a gente junta todas as recomendações de Magazine Luiza? O preço-alvo médio, R$ 27,75. Tá? O último valor negociado em R$ 22,30. Tem aqui um consenso interessante aqui na faixa de R$ 24,00 a R$ 30,00. Muitas recomendações aqui. Existe erro nisso, porque essa definição do preço-alvo, gente, isso aqui não é ciências exatas. Muda, o cenário muda. O analista ele faz esse cálculo, define o preço-alvo, mas ele pode mudar de opinião. É claro que, como se trata de uma análise fundamentalista, não faz sentido você mudar de meia em meia hora, nem toda semana. Não faz sentido isso. Tá? Essas recomendações geralmente são até o final do ano. Né? É para o ano. A expectativa é para o ano. Você vê que a Magazine Luiza tem um número maior de recomendações do que Marfrig. 13 recomendações. Está aqui ó, com 13 recomendações. O delay mostra quanto tempo tem da última recomendação cadastrada. 12 dias corridos. E aqui você vê as recomendações para a Magazine Luiza. Você vê que tem uma recomendação da Magazine Luiza com preço aqui de compra, o BTG Pactual, com preço de R$ 23,00 em 9 de março. Muitas recomendações dia 9 de março, com divergência, né? A gente vê preço aqui de R$ 23,00 a R$ 30,00 e também a 25, 27, né? Tem uma divergência aí. Então, quem quiser entender, pode ler a matéria aqui, sempre importantíssimo a fonte da informação, tá? Então, tá aí o gráfico e o radar consultando a Magazine Luiza 3. E vamos ver o lado positivo da semana, a Pose 3. Olha a Pose 3. Rodrigo, por que tem essas barras verdes? Porque aqui eu fiz um pequeno indicador, né? Programei isso, bem simples, para mostrar para mim quando a variação for maior do que 5%, fica essa barra vermelha, essa barra verde ganhando destaque. Quando for menor do que 5%, uma queda superior a 5%, a barra fica vermelha. E olha a arrancada que a Positivo deu, fechando a semana a R$ 6,17, com aumento de volume. Olha o detalhe aqui, aumento de volume. No ano, a Pose 3 registra uma alta de 20%, quase 21%, está aqui, você vê no canto inferior direito da tela. Está aqui o gráfico, ela que ficou um tempo aí lateralizada, né?
chegou a se recuperar bem aqui da crise da Covid, recuperou quase aqui 50% desse processo de queda do final de 2019, né? Já no final de 2019, até, você vê que aqui do final de 2019 era o tombo que a ação levou, ela caiu aqui, ó, 83% até o pico da crise da Covid em março, ali para ser preciso, 23 de março de 2020, se recuperou, ficou com uma queda de 48%, agora trabalhando de lado, mas ainda, apesar de toda essa alta, em relação ao topo lá, ela está com uma queda aí superior a 45% ainda, né? Então ela precisa registrar uma bela alta aí para ela voltar ao nível que ela era negociada no final de 2019, ela precisa de uma alta, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, vamos lá. Ela precisa de uma alta de 90%. Você vê, ela precisa de uma alta de 90% para chegar ao nível que ela era negociada no final de 2019. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Eu espero que você tenha gostado. Falamos do Ibovespa, falamos do petróleo, falamos de algumas ações, né? Você pode ter um panorama aí geral do mercado. Falamos um pouquinho aqui sobre o radar, que eu espero que seja uma ferramenta que ajude, que seja útil para nós e conto com o seu apoio para divulgar. Não esqueça, se você acha esse trabalho interessante, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos e dê o seu like. É isso aí, um grande abraço, boa semana, fique em casa, use máscara, lave as mãos, um grande abraço e até a próxima.